Olá, pessoal! Estamos aqui hoje mais uma vez para refletirmos juntos a nossa liturgia do dia, tá certo? E hoje, nessa terça-feira, a liturgia da palavra é uma grande convocação de Deus à mudança de vida e à contrição do coração, afastando-nos de toda hipocrisia, que nós possamos celebrar hoje com abertura de coração. Então, a primeira leitura de hoje está em Isaías capítulo 1, versículo 10, depois o versículo 16 a 20. Isaías capítulo 1, versículo 10, depois o versículo 16 a 20. Ouvi a palavra do Senhor, vós, príncipes de Sodoma. Prestai ouvidos à lei do nosso Deus, vós, ó povo de Gomorra. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos. Cessai de fazer mal, aprendei a fazer bem, praticai o que é reto, ajudai o oprimido, fazei justiça ao órfão, tratai da causa das viúvas. Vinde então e argui-me, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a púrpura, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Se quiserdes e ouvirdes, comereis o bem desta terra. Comereis o bem desta terra. Mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Então, essa primeira leitura de hoje é uma convocação à conversão. Lavai-vos e purificai-vos, deixai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem, procurai o direito. Isso em Isaías capítulo 1, versículo 16 e 17. Então, com essas palavras, Deus, por meio de Isaías, chama-nos à mudança de vida, afirmando que apesar da vermelhidão do nosso pecado, se obedecermos ao Senhor, Ele pode, em seu amor e força, alvejar nossa alma para que fique branca como a neve e a lã. Então, a conversão passa pela obediência à palavra de Deus, mas uma obediência distante de toda e qualquer hipocrisia. Então, que nós realmente possamos sempre obedecer à palavra de Deus, sempre colocar em prática a palavra de Deus e sempre, que nós possamos sempre fazer o bem a todos, tá certo? E agora, falando do Evangelho, hoje ele está em Mateus capítulo 23, versículo 1 a 12. Mateus capítulo 23, versículo 1 a 12. Então falou Jesus à multidão e aos discípulos, dizendo: Na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e fariseus. Observai, pois, e praticai tudo o que vos disserem, mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não praticam. Pois atam fardos pesados e difíceis de suportar, e os põem aos ombros dos homens. Eles, porém, nem com o dedo querem movê-los, e fazem todas as obras a fim de serem vistas pelos homens, pois trazem largos filactérias e alargam as franjas dos seus vestidos, e amam os primeiros lugares nas ceias e as primeiras cadeiras nas sinagogas, e as saudações nas praças, e os serem chamados pelos homens Rabi, Rabi. Vós, porém, não querais ser chamados Rabi, porque um só é o vosso mestre, a saber, o Cristo, e todos vós sois irmãos. E a ninguém na terra chameis vosso Pai, porque um só é o vosso Pai, o qual está nos céus. Nem vos chameis mestres, porque um só é o vosso mestre, que é o Cristo. Porém, o maior dentre vós será vosso servo. E o que a si mesmo se exaltar, será humilhado. E o que a si mesmo se humilhar, será exaltado. Então, o evangelho de hoje, o cristão, discípulo de Jesus, prega, fala e pratica os mandamentos de Deus expressos por Jesus aqui no evangelho. Então, o discípulo mesmo, quando ensina, não se deixa chamar de mestre, pois só Jesus é o mestre verdadeiro. O discípulo age por amor, mas discretamente. Então, o autêntico discípulo de Jesus não imita a prática hipócrita de cunho farisaico, né? Não se exalta, mas rebaixa-se em humilde espírito de serviço. Então, obedecer aos mandamentos e servir com humildade sincera. Então, essa é a conversão. Então, que nós realmente possamos diminuir para que Cristo cresça na nossa vida, tá certo?
Então, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Muito obrigada a todos por curtirem, por comentarem. Aqueles que só assistem mesmo, também agradeço. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão de hoje. Espero encontrá-los todos aqui amanhã, quarta-feira, se Deus quiser, para continuarmos refletindo cada vez mais as leituras da Sagrada Escritura. Então, muito obrigada a todos e até a próxima, se Deus quiser.